Pois bem, meus amados, hoje nós trouxemos um tema aí, completo em Cristo. O livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 13, Paulo diz que todos os homens devem buscar atingir a estatura de Cristo, a medida de Cristo. E quando ele fala de estatura, ele não está falando de estatura física, mas de estatura espiritual. Para que nós sejamos completos em Cristo, e a palavra Cristo significa ungido, significa dizer que cada um de nós também precisa ser ungido. Cada um de nós carecemos receber de Deus a unção do seu Espírito. Como o irmão Pedro aqui orou aqui em prol de cada um de nós, de todos que estamos aqui presentes e assistindo através da internet, que o Senhor esteja em nós nesta noite. O Senhor estando em nós significa que nós fomos ungidos pelo seu Espírito. Se Ele habita em nós, o Espírito dele está em nós. E isso significa ser ungido por Deus. É quando Deus habita em nossa mente e a gente permite que Ele tenha o controle da nossa vida. Isso é unção. Quando Deus controla a nossa vida, Ele vai nos capacitando com poder. E o poder chega a nós principalmente pelo conhecimento. Conhecimento é o maior poder que Deus pode dar a alguém nesta terra. Porque o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É em busca desse conhecimento que a gente está. Não um conhecimento cultural, não um conhecimento teológico, para que a gente saiba quem somos, de onde viemos, para onde vamos, onde estamos, em que local da teologia. Não. Nós buscamos um conhecimento que edifica o homem, que torna o homem mais poderoso, um conhecimento que salva, não é um conhecimento cultural, como a gente busca na escola, o conhecimento matemático, o conhecimento da língua portuguesa. Não. O conhecimento aqui é um conhecimento que edifica o espírito. É esse conhecimento que a gente está em busca dele. É dessa unção que a gente vai falar hoje aqui. E, para falarmos do tema de hoje, nós vamos trazer uma profecia. Uma profecia lá do livro de Isaías. Mas essa profecia a gente não vai tratar do que aconteceu lá, não. A gente vai pegar as palavras espirituais, como sempre, com um duplo sentido ou com um sentido espiritual mais profundo, não apenas Deus falando para o povo daquela época, mas falando para mim e para você hoje, que é o que importa. Não é? É o que importa. A palavra de Deus, se ela foi feita só para uma determinada pessoa há 2.000 anos, há 3.000 anos atrás, se não serve para a gente, não importa. Não é mesmo? Ela serve para a gente. A palavra de Deus, ela não tem prazo de validade. Ela é atemporal. O que foi escrito para as pessoas de 4.000 anos lá atrás, ela está perfeitamente atualizada para nós hoje. Então vamos para o estudo da palavra. Deixa eu ver se está passando aqui. Está ok, né? O verso de hoje, que vai nos abrir aqui o estudo da palavra, está no livro dos Salmos, capítulo 132, versículo 17. Está tudo ok aqui. Diz assim: ali farei brotar a força de Davi. Aqui também é uma profecia. Ali farei. Qual é a força de Davi? É a musculatura física? É o seu descendente Salomão? Ou o seu descendente Jesus? Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Que coisa linda. O Senhor preparou uma unção para a lâmpada que é o seu ungido. Aqui, o ungido dele é a sua própria lâmpada, onde ele vai colocar dentro dela o seu óleo, para que ele produza a luz, reflita a luz de Deus. Então vamos então para o exame da palavra de Deus, que está hoje no livro de Isaías,
Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, marcar para ler em casa, né? Por favor, abra então Isaías capítulo 45. Vou precisar de alguém aqui com o microfone e com o celular na mão aí, a Bíblia aberta, não com o celular aberto, a Bíblia aberta no celular, para me ajudar em alguns versos aí, tá bom? Que eu vou precisar. Vamos lá, vamos ao exame da palavra. Vamos ao exame da palavra no capítulo 45 de Isaías, versículo 1 em diante. Ok? 1 em diante. Capítulo 45, versículo 1 em diante. Está direitinho aqui na tela? Tá, né? Vocês estão acompanhando aí. Vamos lá. O texto começa dizendo assim: assim, pois, ao seu ungido, assim disse, pois, o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu controlo com firmeza para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, de tal maneira que estas não possam ficar mais trancadas. O texto começa falando aqui de ungido. Esta profecia foi dada exatamente quando o povo de Israel já estava escravo lá em Babilônia há quase 70 anos. E o Senhor dá esta profecia aqui, dizendo que no final dos 70 anos, o Senhor iria, através do seu ungido, trazer libertação ao povo de Israel. Mas tinha um motivo pelo qual ele iria trazer libertação ao povo de Israel. Não era libertar, simplesmente tirar da cadeia e jogar na rua, não. Existe um propósito. Porque se você tira alguém de uma prisão e joga na rua sem propósito, ele vai voltar para a prisão, em algum momento da vida. Tudo aqui tem um sentido, tem um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. E ele começa falando aqui do seu ungido aí, ó. Do seu ungido. A palavra ser ungido, que diz aí no texto aí, né? Ungido, é justamente alguém que recebe do Espírito Santo de Deus na mente dele para um propósito específico. O problema é que Ciro não foi ungido. Esse é o problema. Ciro nunca foi ungido. Deus não mandou o profeta Samuel, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, Ezequiel, Obadias, qualquer um dos profetas ir lá ungir Ciro. Ele não foi ungido. Porque o texto aqui, quando o Senhor diz o meu ungido Ciro, ele está usando esta figura para apontar para Cristo. Ciro, nesse contexto, mas Ciro era um pagão. Ciro era um persa. Ele não era dentro do povo de Israel, ele adorava divindades falsas, ele não era um homem de Deus. É verdade, aqui está uma tipologia. A palavra Ciro, o nome Ciro, vem do termo grego Kyrios, ou Kyrios, que quer dizer Senhor. Ele estava apontando para o único Senhor da qual o apóstolo Paulo falou. Se para vocês, para o mundo aí, há muitos deuses e muitos senhores, para nós há um só Deus. Quem? O Pai. E um só Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. O Novo Testamento inteiro aponta Cristo como o nosso Senhor. Então, amados, o termo Ciro, quando o Senhor usa até o nome dele, Ciro, mas Fábio Amaro, a profecia precisa de mais, porque os poderes que invadiram Babilônia para libertar o povo foi justamente uma pessoa que tinha um nome de Dario e o outro tinha um nome de Ciro. Ciro e Dario foram os reis Medo e Persas que reinaram logo após o reino da Babilônia. Após eles ganharem, tomarem o império da Babilônia, e com essa tomada, o povo de Deus que estava escravo lá em Babilônia, muitos voltam para Jerusalém livres. Os que preferiram ficar lá em Babilônia, porque tem muita gente que prefere Babilônia. Mas esse homem foi usado como uma tipologia.
E aqui o Senhor está dizendo, ser ungido, né? Esse ungido chamado Ciro, como um tipo de Cristo. O texto ainda diz aqui que Deus controla esse seu ungido. Controla o que dele? A mão direita, a sua destra. A mão da força, de toda a sua obra, de todo o seu poder. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele deu algum passo em que Deus não estivesse no controle? Nunca o diabo tomou o controle da vida de Cristo, nunca. O tempo todo, Deus estava no controle da vida do seu ungido, não permitindo em momento algum que ele fraquejasse, que ele fracassasse. Mas durante a vida de Ciro, ele fracassou algumas vezes. Ele cometeu uma série de pecados durante a sua vida. Porque aqui o contexto espiritual profundo não é a pessoa de Ciro, é a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor controlava ele com sua mão firme, não era uma mão vacilante, não. Era uma mão firme. O tempo todo Jesus Cristo foi firme contra o pecado. O tempo todo Jesus foi duro contra Satanás. O tempo todo Jesus agiu com muita dureza contra o sofrimento, contra a doença das pessoas. E ele venceu tudo, porque Deus estava no controle da sua vida. O texto conclui dizendo que adiante dele, o texto fala, né? Adiante dele, ó, o Senhor ia adiante dele, o poder de Deus ia adiante dele, fazendo o quê? Abrindo portas. Abrindo portas. Vocês já receberam o pedido de alguém, ou vocês já pediram a alguém que fizesse uma oração por você, ou que você orasse por alguém, para que o Senhor abrisse as portas de um emprego, por exemplo? Já pediram isso a vocês? Abrir as portas, não é? Pois bem, as portas só se fecham para aqueles que nunca receberam a unção de Deus. Porque aqueles que receberam a unção de Deus nunca encontrarão portas fechadas na sua vida. Porque a profecia e a promessa me garantem que o Senhor vai adiante, abrindo as portas. E quem é esse Senhor que tem o poder de abrir portas? Apocalipse. Eu quero que alguém, por favor, vamos ler aí. Não está aqui, para não misturar contexto, mas eu quero complementar essa leitura maravilhosa, abrindo o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Eu quero que alguém leia para mim. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Como é que diz aí? Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Vocês escutaram bem aí? Os irmãos da internet estão escutando bem? A voz está abafada. Pega um microfone melhor. Tem que ficar bem claro. Todo mundo tem que ouvir com muita clareza, do jeito que estão me escutando aqui. Estão me ouvindo bem, com toda a clareza? Com toda a clareza. Para os irmãos da internet não ter dificuldade de ouvir. Vamos lá. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Jesus está dizendo, olha, eu sou aquele que vive. Eu já estive morto, mas eu sou aquele que vive. E comigo está que chave? Da morte e da sepultura. Se eu abrir a porta dessa sepultura, não tem ninguém no mundo quem fecha. Apocalipse 3,17. Complemente. 3,7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é o santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém consegue abrir. Ele diz em Apocalipse 1,18: eu sou aquele que vive, mas já estive morto, e comigo tenho que chaves? Da morte e da sepultura. Inferno na Bíblia é Sheol, sepultura. Não tem inferno na Bíblia, não. Inferno inventaram aí. A palavra aí é Sheol, sepultura. Eu sou aquele que tem a chave da morte e da sepultura. E agora no versículo 7 do capítulo 3 ele diz:
eu tenho as chaves de Davi. Se eu abrir, ninguém fecha. E se eu fechar, ninguém abre. Então, ele, no texto aqui do livro de Isaías, capítulo 45, ele diz assim: olha, o meu ungido, eu vou adiante dele, eu vou controlar todas as suas ações para que em momento algum ele seja perturbado pelo inimigo. E tem a coisa, eu vou abrir portas. E essas portas nunca mais serão trancadas, porque o Senhor vai dando poder ao seu ungido. O poder que o Senhor dá a ele é a chave que abre todo conhecimento, para que nunca mais se feche e esteja oculto diante dos olhos dele. Não é à toa que Cristo aqui na terra foi chamado de a sabedoria de Deus, de o poder de Deus, de a palavra de Deus. Ele foi chamado. Continuando, vamos aqui para o próximo, continuando o texto. E o Senhor diz ainda, falando ainda de Ciro, ele diz: e eu irei aonde? Vai atrás ou adiante? O Senhor diz: eu irei adiante de ti. De ti quem? Do ungido dele. Eu irei adiante de ti e arrombarei as portas de bronze. E romperei, algumas versões falam, despedaçarei as trancas de ferro. E dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas. Olha, meus amados, se você olhar na história, Ciro, ele não encontrou todas as portas abertas na sua vida, não. Nem a porta de Babilônia ele encontrou aberta, ele encontrou fechada. Ele invadiu Babilônia por baixo dos muros, aonde em Babilônia ele tem um rio que passava dentro da cidade. Então tem um momento em que a água do rio passava debaixo do muro. Eles tiveram que desviar o curso do rio para que as águas baixassem e ele, pelo exército, passasse ali por baixo do muro e entrasse em Babilônia para poder atacar à noite. Mas aqui ele está falando de outra pessoa, não é de Ciro, porque o texto inteiro aqui nós vamos ter sérias dificuldades de aplicar a Ciro. Na história nós não vamos conseguir aplicar isso aqui a Ciro. Ciro não teve acesso a tesouros ocultos escondidos. Tesouros ocultos aqui é aqueles que estão enterrados a 100, 200, 500, 1000 metros de profundidade. Coisas ocultas são as questões espirituais, aquilo que não está nem nesse mundo físico. E Ciro não teve acesso a isso. Ele diz: eu irei adiante de ti, arrombarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro, dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas. Pois bem, quando ele diz, eu irei adiante de ti, ele está dizendo para você que é ungido, para todos os amados irmãos da internet que foram ungidos pelo Espírito de Deus. Quem vai adiante de você sou eu. Não coloque ninguém na frente de vocês. Não coloque o pastor, não coloque o líder religioso, não coloque instituição A, B ou C. Quem tem que ir adiante de você sou eu. Se você seguir outra pessoa, você não vai ter acesso a essas bênçãos. Eu é quem tenho que ir adiante de você. Você tem que seguir a mim. Não siga homens, siga a mim. É o que o Senhor diz. Eu preciso ir adiante de você. E ele continua dizendo: eu vou arrombar as portas de bronze. Como é que se arromba uma porta de bronze? Não tem como. As cidades antigas tinham muros gigantescos. Muros muito altos para evitar o ataque de nações inimigas. E para se entrar nesta cidade, geralmente era uma porta muito grande. E essas portas muito grandes eram feitas de toras de árvores. Eram toras que eram grossas, como essas cadeiras aqui, grossas, da largura de uma cadeira dessa. Eram toras de madeiras que eram juntas
por grandes pedaços de ferro. Eram 10, 12 homens para abrir uma porta daquela, para mover uma porta daquela. Eram portas que tinham horário para abrir e para fechar. Mas o Senhor não diz aqui que eram portas de ferro, de madeira. Eram portas de bronze. Que não tinha no tempo deles aqui porta de bronze. Só se fosse um pequeno revestimento de bronze. Mas uma porta toda de bronze não existe. Mas o Senhor está dizendo aqui, olha, a porta mais forte do planeta eu vou arrombar. Não tem nenhuma porta que possa se fechar diante do meu ungido. Ele não diz assim, olha, eu tenho a chave para abrir a porta. Ele não diz isso. Ele diz, eu arrombarei. E quando eu leio isso aqui, eu vejo alguém poderoso dando um pontapé na porta, elas se arrancando das dobradiças, se despedaçando e caindo não sei quantos quilômetros de distância. Nunca mais essa porta vai voltar para o lugar dela. Ele não está abrindo a porta. Ele está arrombando, ele está destruindo, para nunca mais correr o risco de alguém nem escorar essa porta. É o que ele está dizendo. Vocês têm entrada franca para sair e para entrar. Como ele diz lá em João capítulo 10, vocês têm, eu quero o meu ungido livre. Eu não quero nenhum tipo de porta impedindo que ele saia ou que ele entre. Não pode haver porta para os meus ungidos. Não pode haver uma porta trancada para o conhecimento da palavra. Quando ele está lendo a palavra, eu não estou entendendo. Não pode ter isso, não. O meu ungido tem que ter porta aberta. E ele diz mais. Se houver alguma tranca, né? Algumas versões falam ferrolhos de ferro. Claro que todo ferrolho é de ferro. O nome já diz, ferrolho, vem de ferro. Eu farei o que com os ferrolhos? Farei o que com os ferrolhos? Na versão fala romper, em outras versões fala quebrar, despedaçar. Despedaçar, fazer em pedacinhos os ferrolhos para nunca mais ninguém colocar lá de volta. Ele vai quebrar tudo. Todas as portas que impedem o homem de conhecer a Deus, de ver a Deus, de enxergar Deus com os olhos espirituais, serão destruídas para o ungido. É por isso que a gente tem que buscar dia e noite, com toda a força que nos é dada, essa unção espiritual, porque se a gente tiver isso, nenhuma porta se fechará. Ele continua dizendo, e eu darei, ora, se ele já arrombou a porta, me fez entrar nos lugares proibidos, ocultos, ele está dizendo que vai me dar os tesouros. E que tesouro é esse que ele quer me dar? Qual é o tesouro que a Bíblia fala? Neste momento, em várias igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, tem muita gente falando de tesouro, mas o tesouro deles se refere a dinheiro, se refere a prata, a ouro, a bens, a imóveis. Mas o tesouro que a Bíblia fala não tem nada a ver com isso. O tesouro da Bíblia é outro. Eles estão buscando dinheiro, estão buscando poder, fama, bens, os tesouros físicos. Mas a Bíblia fala de outro. Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Vamos ver que tesouro é esse que a Bíblia fala. Que tesouro é esse que o Senhor vai nos dar, que está oculto, longe da nossa visão, mas que Ele promete dar àquele que receber a unção do Espírito. Provérbios 2, versículo 4 e 5. Se buscares a sabedoria, como quem procura a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Que coisa linda, que coisa linda. Olha o que é o tesouro aí. Se você procurar os tesouros escondidos, como quem busca o tesouro, como quem busca um tesouro escondido, como é que se busca um tesouro escondido? Meu irmão, é muita dificuldade. Você tem que arrebentar pedras que são duras.
Antigamente aqui, olha, era na ponta do ferro. Eram anos para você entrar na rocha ou cavar o chão em busca de uma pedra preciosa, porque a pedra preciosa está lá no fundo. Quanto mais fundo for, mais preciosidade você vai encontrar. Eram anos para você ali com um martelo e a ponta de uma talhadeira bem afiada, você ir quebrando poucos metros dentro da rocha. E muitas vezes lá embaixo, correndo o risco de desabar na sua cabeça e matar todo mundo. Olha, o texto é claro, ele está dizendo aqui que quem busca o conhecimento de Deus, como quem busca tesouros escondidos, vai encontrar. Não vai encontrar só os tesouros da palavra do conhecimento, não. Dentro da palavra de Deus, ele vai encontrar o mais precioso de todas, a joia da coroa, que é o temor a Deus. Tudo que você aprender na Bíblia vai fazer com que você se incline para ter temor por Deus. Temor não é medo. Temor é respeito, admiração, amor por alguém que você não conhecia e que agora você conhece. E que o tempo todo está pensando em você, o seu bem. Planejou tudo para o seu bem. Você começa a descobrir coisas que ele está fazendo a seu respeito, que você fica a cada dia mais apaixonado. Apaixonado é uma palavra mais forte, mas ama ele cada vez mais. E aí ele diz, os tesouros escondidos, os tesouros ocultos, os tesouros profundos. Mas ele não fica nele, fala de riqueza também. Eu darei também as riquezas. Veja só, meus amados, ele fala de tesouros e de riqueza. Mas não é a mesma coisa. Por que ele fala a mesma coisa? Porque o tesouro já não é uma riqueza? Nem sempre. O seu tesouro particular pode ser uma pintura de Claude Monet, de Picasso, de qualquer outro que custe aí milhões ou bilhões. Tem peça que foi vendida acima de 1 bilhão agora. Ali é o seu tesouro particular, ali você não vende, não troca, não dá. Aquilo é o seu prazer. Riquezas é aquilo que você tem para gastar, para torrar. Tesouro é aquilo que você recebe para dentro do seu íntimo, para você se alimentar. Aquilo que lhe traz refrigério, espiritualmente falando. Mas riqueza é aquilo que você tem para dar para os outros. Você vai gastar. Tesouro é o conhecimento da palavra que vem e lhe sacia de toda fome e de toda sede. Riqueza é quando você compartilha isso com os outros, sem ficar pobre. Quanto mais você compartilha, mais rico você é. E que riqueza é essa? Colossenses 2. Colossenses 2. O versículo 2 e 3, para mim, esse é um dos versos mais lindos da Bíblia. Eu me renovo nesses versos quando eu estou lendo a palavra de Deus. Colossenses 2, versículo 2 e 3. Escute com atenção o que é riqueza de verdade. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O texto que Paulo escreve, ele diz que Paulo se esforça para que chegue ao conhecimento de vocês uma riqueza plena. Uma riqueza plena. Não é uma prestação da riqueza, não. É a riqueza na sua totalidade. E ele diz ainda ali, vocês querem saber que riqueza é essa? O conhecimento de Deus. Da mesma forma como disse o livro de Provérbios. O conhecimento de Deus. Foi para isso que Deus enviou o seu ungido Ciro. O seu ungido, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nos libertar, para nos colocar dentro desta riqueza. E esta riqueza, este tesouro é o conhecimento de Deus. Que nós encontramos em quem? A saber é quem? Cristo. Em Cristo eu encontro Deus. Em Cristo, porque Deus habita em quem? O Pai habita em
mim, disse Cristo. É através de Cristo. Cristo disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem porque o Pai estava ali nele, espiritualmente presente nele. E ele diz bem claro, no versículo 3, não é? Ele diz bem claro, que conhecimento é esse? Como é que é? Repita aí, leia de novo, verso 3. Nele estão ocultos todos os tesouros Nele da sabedoria em Cristo. Em Cristo, nele estão o quê? Ocultos todos os tesouros Os tesouros. da sabedoria E de toda a ciência. e do conhecimento. Conhecimento e ciência. Todo o tesouro. Olha, nele em Cristo você encontra tudo isso. Tanto os tesouros como as riquezas. Tanto conhecimento espiritual para você, como o conhecimento cultural da palavra, a capacitação para levar o conhecimento de Deus para as pessoas. E esse é o tesouro. Aí você pergunta, mas Fábio, a profecia de Isaías está falando de uma libertação, não está falando do conhecimento de Deus. Será? Próximo verso. Vamos perguntar aqui, com que propósito o Senhor levou Ciro para lá? E o verso seguinte diz, a fim que saibais que eu sou, para que vocês saibam, para que vocês tenham o conhecimento de mim, para que vocês conheçam Deus, para que vocês conheçam o Pai, Yahvé, Jeová, como alguns chamam, né? Para que vocês conheçam. Esse é o propósito de toda a libertação. O Senhor nos tira de Babilônia para conhecer Ele, para conhecer Yahvé, o único Deus. Esse é o propósito pela qual o Senhor tira o povo de uma escravidão de Babilônia. No capítulo 18 de Apocalipse, versículo 4, ele vai dizer, sai de Babilônia, povo meu. Sai para quê? Ele vai explicar que é para conhecê-lo, porque ele quer dar os tesouros. E qual é o seu tesouro? O conhecimento dele. A fim de que saibais que eu sou Yahvé, aquele que te chama pelo teu nome. Quem é ele? O Deus de Israel. Meus amados, veja só. Ele fala assim, ó, para que vocês saibam. Saber quer dizer o quê? Saber. Conhecimento. É o que nós estamos falando aqui. Conhecimento. O conhecimento de Deus, acabamos de ler no capítulo 2 de Provérbios e o capítulo 2 de Colossenses. Tudo está no conhecimento de Deus, todo o tesouro, todo o poder, tudo está lá. E ele diz assim, ó, que eu sou Yahvé. E ele vai dizer agora quem é esse Yahvé. Ele diz bem claro aí, ó. Eu sou aquele Yahvé que te chama pelo teu nome. O que é que Jesus Cristo ensina sobre esse Yahvé? Jesus Cristo diz assim, ó, o meu Pai escolhe as ovelhas e dá para mim. As ovelhas que o meu Pai me deu, que somos nós, ninguém pode arrebatar da mão dele. Ninguém pode arrebatar das mãos do Pai. E como é que o Pai chama cada uma dessas ovelhas pelo seu nome? Através de quem que ele chama? De Cristo. Já que nós nunca ouvimos a voz de Deus, como é que ele chama? Através de quem? De Cristo. João capítulo 10. João capítulo 10. Vamos perguntar a Cristo como isso acontece? Como é que esse Yahvé que está falando lá no capítulo 45 de Isaías chama cada um de nós pelo nosso nome? João 10, versículo 3, como é que diz aí? Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. A este, o bom pastor, o porteiro abre a porta e esse bom pastor entra no aprisco. Quando está dentro do aprisco, ele chama cada ovelha pelo seu nome e leva ela para onde? Para fora. Ele entra dentro de Babilônia.
Sai dela, povo meu, lembra? 18:4 de Apocalipse. Ele entra dentro lá, chama as ovelhas pelo nome e tira ela para fora. Ele tira para fora porque ele quer dar a estas ovelhas a verdadeira riqueza que elas querem. Ele quer apresentar a estas ovelhas o verdadeiro Deus, que lá em Babilônia não tem. Lá em Babilônia elas estão lá escravizadas, seguindo uma série de idolatrias, seguindo o politeísmo, porque estão aprisionadas, porque essas pessoas querem apenas o que essas ovelhas têm para dar. Ele chama pelo nome, mais uma referência a Cristo. E no final do texto ele diz o quê? Eu sou o Deus de Israel. E o que significa Israel? Vocês sabem dizer onde fica Israel? Vamos para o próximo verso? Talvez ele explique para a gente no próximo verso. Vamos perguntar aqui o próximo. A Bíblia diz assim, ó. Foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, o meu escolhido, que eu te convoquei pelo teu, segunda vez, eu convoquei você pelo teu nome e te concedo um título de grande honra, embora tu não reconheças quem sou. O texto diz claramente, o Senhor começa falando de quem? De Jacó. Jacó e Israel são duas pessoas distintas ou é a mesma pessoa? A mesma pessoa. Por que ele começa falando de Jacó? Porque ele diz que Jacó é o quê? Servo. Ele era servo. Mas Israel é o quê? Escolhido. E o Senhor diz para os seus discípulos quando chamou: eu já não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo vocês de quê? De amigo. Eu escolhi vocês para serem meus amigos. Há uma diferença entre servo e escolhido. Servo é o que nós somos. Escolhidos é o que nós passamos a ser quando recebemos a unção do Espírito. É a diferença. Quando Jacó teve um encontro com o anjo do Senhor, e naquela noite, que ele lutou até de madrugada com o anjo do Senhor para não deixá-lo embora, no final das contas o anjo do Senhor disse para ele: Jacó, como é teu nome? Ele disse como? Jacó. Aí o Senhor diz o que para ele? Você não é mais chamar Jacó mais não. Jacó é o nome do servo. Jacó é o nome da velha criatura, do homem carnal que tem que morrer. Agora você vai ser chamado de Israel, aquele que recebe a unção, aquele que luta com Deus e com os homens. Aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Com Deus e com os homens e prevalece. Porque o texto diz que Jacó lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Porque Jacó havia lutado com Labão, o seu tio. Quando ele lutou com Labão, ele estava lutando para quê? Para deixá-lo ir embora. Mas quando ele luta com Deus, ele luta para não deixar ir embora. É diferente. Com Labão, ele quer sair da presença do homem. Mas quando ele luta com o anjo do Senhor, ele não quer sair da presença. Ele não quer deixar ir embora. E essa é a diferença daquele que lutou com o anjo do Senhor. Quando luta com os homens, ele quer fugir dos homens, porque os homens só querem explorar. Mas quando ele luta com o anjo do Senhor, ele não quer sair mais da sua presença. E essa aqui é a diferença deste homem, que luta com Deus e com os homens. Por isso que o Senhor diz: você agora será chamado Israel, porque você lutou com os homens e lutou com Deus e prevaleceu. Você quer realmente ficar, você demonstrou com muito sacrifício que não quer mais sair da presença
de Deus. Você não quer mais conversa com os homens, agora você quer agora com Deus. Que palavra, né? O texto diz aqui que o Senhor, o texto diz que ele chama pelo nome aí, como é que está aí? Ele chama pelo nome aqui? Como é que está aqui na tela? Convoca. Qual a diferença de chamar e convocar? Chamar é você, Marcel está passando lá na rua, a Janaína fala, Marcel, chamou ele. Convocar é diferente. Vem aqui. Agora não venha não, vê se a polícia não vai buscar. Convocar é diferente. Quando o Senhor diz, por que o Senhor diz isso? Ele dá uma ordem? Eu vou forçado para ele? Não, porque a palavra, quando ele convoca, porque o Espírito já está no homem, o homem já quer vir. É uma convocação, não tem nenhuma possibilidade de homem dizer, não vou, não quero. É uma convocação. Seleção brasileira de futebol. Quando o técnico vai lá convocar para a Copa do Mundo, quando é convocado, o jogador faz, não quero ir não, não gosto não. Ele diz isso? É o sonho da vida dele. É gente chorando, família chorando, gente jogando pelo chão, porque era o sonho da vida das pessoas. Não é? Uma convocação, você já está esperando por aquilo. E aí, meus amados, ele convoca pelo nome e nos dá o que título? Que tipo de título ele dá? Vamos saber que honra é essa? Já que ele chama, que ele convoca pelo nome. Apocalipse 2, versículo 17. Apocalipse 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Amados, o título de honra que o Senhor vai nos dar é um novo nome. Um nome que aquele que vai à minha frente, ele vai construindo essa reputação, não permitindo seu braço direito, segurando o meu braço direito, à minha frente, conduzindo, controlando tudo na minha vida para que eu não caia. Assim é a vida do ungido, como disse Cristo a Nicodemos, assim é aquele que é guiado pelo Espírito, é como o vento, não sabe de onde vem e para onde vai, só é guiado. É desse jeito. Um título de honra. O texto conclui dizendo, Israel, ainda que Israel não me reconheça. Mesmo que você não consiga me definir com toda a clareza, a minha unção é o que é mais importante. Mesmo que você não saiba me definir, reconhecer ou conhecer com toda a profundidade a minha pessoa, ainda que você não me reconheça. Será que Jacó reconheceu mesmo? Gênesis 32. Gênesis 32, versículo 29. Gênesis 32, versículo 29. Suplicou Jacó prontamente. Dize, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem. Por que me perguntai pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. O anjo do Senhor, quando encontrou com Jacó, perguntou a Jacó qual era o nome dele. Jacó falou assim, é Jacó. Não é mais não, agora é Israel. Imediatamente Jacó pergunta a ele, diga-me, eu peço-te, eu imploro, qual é o teu nome? E o anjo do Senhor falou assim, por que você pergunta meu nome? Mas não disse o nome. Ainda que Jacó não reconheça, ele recebeu a unção. Ainda que Jacó não soubesse com quem estava lidando, ele recebeu a unção. Ainda que você não conheça a pessoa fisicamente, até porque o próprio Jesus Cristo, até o nome dele será mudado. Até o nome de Cristo, Apocalipse 3, versículo 12, vamos ver. Apocalipse 3, 12. Vamos perguntar a Cristo. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus,
de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Jesus diz bem claro aí, eu vou escrever nesta pessoa o meu novo nome. Até ele vai receber um novo nome. Olha que beleza. O meu novo nome, uma nova glória, um novo título que o Pai vai dar para ele, assim como vai dar para todos. Porque ele é esse ungido master, é o ungido exemplo para que todos nós busquemos ser como ele, atingir a sua estatura de ungido. Ainda que não me conheça, diz o texto. Vamos continuar. Continuando, o texto diz, o Senhor vai dizer agora, que conhecimento ele quer que vocês tenham em primeiro lugar, conhecendo ele, onde está toda a sabedoria, ele vai dizer o seguinte, eis que eu sou quem? Yahvé. Eles redundância aqui, Senhor, que Yahvé é quem, Senhor? Eis que eu sou o Senhor, diz em outras Bíblias. Ele fala que eis que eu sou Yahvé. E não existe nenhum outro. Eu estou tirando vocês de Babilônia, para que vocês, saindo de Babilônia, aprendam a primeira lição. Que não existe outro Deus além de mim, de Yahvé. Ele vai dizer, além da minha pessoa não há Deus. Eu te cinjo. Olha que coisa linda. Eu te cinjo, investi de poder, e te concedo poder, ainda que não percebas quem sou. Ainda que você não veja a minha pessoa física, você precisa saber que eu sou Yahvé, que não tem outro Deus além de mim. Ainda que eu não apareça para você fisicamente, meu filho aparece, mas eu não. Ainda que você não me veja, que você não me reconheça fisicamente, você precisa saber que eu sou Yahvé e sou o único, não tem outra pessoa igual a mim. Olha que coisa linda. Ele diz, Yahvé, não há outro. Então, Yahvé, aqui quando diz eu sou Yahvé, ele está dizendo, eu vou tirar vocês de Babilônia para um novo começo. E nesse novo começo, não tem politeísmo, não tem dois deuses, não tem três, só tem um. E é a pessoa de Yahvé, de Deus o Pai. Segunda coisa, ele diz assim, ó, o texto diz aí bem claro, olha o termo que ele usa aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha o termo aqui, ó. Minha pessoa. Aqui não há lugar para uma composição de uma tríade de pessoas. Minha pessoa é uma pessoa só. É um seu pessoal. Aqui não cabe uma composição de uma divindade composta de três pessoas. Ele não diz minhas pessoas. Ele fala minha pessoa, do Deus único. É um ser pessoal, é uma pessoa só. Não é porque existe uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas. Não diz isso na Bíblia. O Yahvé é uma pessoa só. E ele está dizendo, não tem outro. A não ser que voltem para a antiga ideia babilônica, que era uma pessoa só. Um só corpo. Com três cabeças. Que eles dizem que é uma aberração, que era de Babilônia. Para esse texto, ou você vai crer numa aberração dessa para dizer que é uma pessoa só, com três cabeças, ou você vai ter que reconhecer, pelo texto bíblico, que somente o Pai é Deus, a pessoa do Pai. A pessoa do Filho é outra pessoa distinta. A minha pessoa. Ele não diz as nossas pessoas. A minha. E ele continua dizendo aqui, ó. Eu te cinjo e te concedo poder, porque Yahvé é a única fonte de poder. Só o Pai tem todo o poder. O próprio Cristo disse assim, ó, todo o poder me foi dado. Todo o poder que eu preciso aqui na terra me foi dado. Todo o poder que eu precisava lá no céu, ele me deu. Todo o poder me foi dado, disse Cristo. Porque ele sabe que a fonte original de todo o poder é o Pai. E ele só tem porque alguém deu a ele.
porque ele recebeu. Mas o Pai não recebe de ninguém. Ele é a fonte original, ele sempre foi o poder. Essa é a verdade que o Senhor está tentando falar para cada um de nós, usando o tipo Ciro. E ele continua dizendo, ainda que não perceba. Em outras palavras, ele está dizendo, se você souber ou não, se você souber ou não, eu sou Yahvé. Se você souber ou não que eu sou Yahvé, eu continuo sendo. Não dependo de você para existir. Não dependo de você para que a verdade do Deus único prevaleça. Você sabendo ou não, eu sou único. Amados, continuando, vamos concluir aqui a leitura do texto de Isaías, que vai do 45, do 1 até o 6. E ele conclui dizendo, de novo, para que saibam. Ele repete Yahvé 2 vezes. Ele repete chamar pelo nome 2 vezes. Ele repete Israel 2 vezes. Ele repete que saibam 2 vezes. É um Deus que não gosta de repetir, mas ele quer trazer uma mensagem para as pessoas que estão recomeçando, que estão saindo da escravidão babilônica, estão entrando numa nova vida. A primeira doutrina é saber que Yahvé é um só. Saber que ele tem que ir à frente. É ele que tem que conduzir você e não os homens. Para que saibam todos que do nascente ao poente não há ninguém, falando de pessoa. Se fosse objeto, ele dizia algo. Ele fala ninguém. O antônimo de alguém, pessoa. Não há ninguém além de mim. Mi no singular. O Pai dizendo, não há ninguém além de mim. Eu sou o eterno. Quem é esse eterno? Vamos perguntar a Cristo, vamos perguntar aos apóstolos. E não existe nenhum outro, pela segunda vez, pela terceira vez que ele vai dizer. Nenhum outro, só tem eu. Como Deus, só tem eu sou Yahvé. Eu sou o Pai, não tem 2, só tem eu. Então, amados, o primeiro ponto que ele traz aí, ele começa a dizer, a saber, ele continua falando da real necessidade do conhecimento. Se o homem não conhecer, ele não será livre. Segundo, ele fala ninguém, um ser pessoal. E por último, ele fala assim, só há um, só há eu, o eterno. O eterno é aquele que não morre. Não é? Me lembrei agora de uma entrevista que fizeram um senhor de 96 anos. Eu perguntei ele assim, o que é que a gente faz para viver até 96? Basta não morrer, ele disse. Eu digo, é óbvio, né? Para viver até 96, basta não morrer. Né? Mas aqui, quando ele fala o eterno, é aquele que não tem fim, é aquele que não morre, é aquele que não deixa de existir. Vamos perguntar então a Jesus, vamos perguntar então aos apóstolos, como é isso, 1 Timóteo? Paulo vai explicar isso. Inspirado por Cristo, Paulo vai dizer. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, como é que diz aí? Preste atenção no texto. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Portanto, ao Rei eterno, o Rei eterno, eterno. Olha a palavra aqui, preste atenção aqui. Ao Rei eterno, imortal, invisível. É isso mesmo? Eu estou falando errado aqui. Imortal, invisível. Jesus é invisível? Quantos milhares e milhões de pessoas viu ele aqui na terra? A quem o ser humano pecador não viu? Somente o Pai. Ele está falando de quem aqui o texto? Ao único, não tem 2. Ao único. Imortal, invisível. O que mais? Continue. Deus único. Deus único. Continue. Sejam honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas esse verso é isolado. Paulo só falou essa vez e se esqueceu do outro. Capítulo 6 agora. Capítulo 6.
Capítulo 6, versículo 15 e 16. Vamos perguntar a Paulo de novo. Vamos ver o que Paulo vai ratificar para Timóteo, que era um jovem que estava aprendendo. Era um jovem que estava começando. Toda pessoa que está no começo da sua jornada espiritual tem que aprender isso aqui em primeiro lugar. Se não aprender isso, não vai aprender o resto. Como é que diz aí? A qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Espera aí. A qual, no devido tempo, ele vai revelar. Na verdade, o texto, numa versão melhor, vai dizer que Jesus, no seu devido tempo, vai apresentar o Pai. Que o Pai é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É isso mesmo? Continua o texto. O único que é imortal. O único que é imortal. Jesus morreu? O único que é imortal. Continue. E habita em luz inacessível. Habita na luz inacessível. Por quê? A quem ninguém viu, A nem quem pode nem o ver. homem pecador viu e nem pode ver. A ele seja o quê? Honra e poder para sempre. Paulo deixa bem claro que só tem um eterno. Só tem um eterno. Todos nós receberemos a eternidade por concessão, mas ele é por essência. Jesus é eterno por concessão. Os anjos são eternos por concessão. Os seres humanos são eternos por concessão, mas Paulo diz que só tem um que é eterno, que é imortal, que habita na luz inacessível, que nem o homem viu nem pode ver. É o que Paulo ensina. Continuando, meus amados, vamos então aqui agora para a unção, para a gente fechar aqui o pensamento. Vamos para a unção. Ungidos em Cristo. Como é que isso ocorre? Essa unção em Cristo Jesus. Vamos perguntar então a Bíblia, vamos perguntar aqui a João, né? Vamos começar perguntando aqui a João. 1 João, capítulo 2, versículo 20, diz assim: Ora, vós tendes a unção. O Espírito está querendo batizar você o tempo todo para a palavra. Não resista à verdade. Não está clara a verdade? Por que você está resistindo? Por que você está cocheando entre dois pensamentos? Entre a igreja A, a igreja B, a igreja C e a Bíblia? Por que você está com dúvida entre dois pensamentos? A unção está com você, disse João. Ó. Vocês já receberam a unção. De quem? Da parte de quem? De Deus, o Santo. Referindo-se a Deus. E todos vós tendes o quê? Olha que coisa linda. A unção, ela existe para quê? Para o homem estar pulando dentro da igreja, falando língua estranha, inventando profecia, fazendo maluquice? Não. A unção existe para uma coisa só: conhecimento. A unção produz o conhecimento que liberta. A unção produz o conhecimento que traz poder ao homem. É para isso que nós somos ungidos. Não é para estar se vangloriando, querendo ser melhor do que ninguém, dizendo que tem poder de curar, poder. Não, a unção de Deus pelo conhecimento lhe dá todo esse poder. Quem tem conhecimento exalta Deus e nunca a si próprio. João continua. Agora, no capítulo 2, 1 João 2, versículo 27 vai dizer assim: E quanto a vós, a unção que dele recebestes, que coisa linda, ó. E quanto a vós, a unção do Espírito Santo que vocês receberam dele, fica em vós. Essa unção você não pode emprestar para quem não quer, não. Eu vou dar para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para minha esposa, para o meu filho. Não. A unção que recebeu é sua. É intransferível, é inalienável. Hein? Você não pode emprestar, não pode penhorar, não pode hipotecar, é sua. Fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Que coisa linda. Vocês, ungidos, não têm necessidade que ninguém vos ensine. A Bíblia diz lá em João 6,45 que todos serão ensinados por Deus. Está escrito nos profetas. Ninguém vos ensina, eu mesmo. Mas como a sua unção vos ensina, ele repete, olha, que a unção é para ensinar.
a respeito de todas as coisas. A respeito de todas as coisas. E é verdade, e é verdadeira. E não é mentira, essa unção que ensina a verdade não é mentirosa, é verdadeira. Como vos ensinou ela. Ela quem? No contexto aqui, João está se referindo à promessa da verdade. No contexto anterior, no versículo 25, 24, ele vai dizer: a promessa de Deus que é verdadeira, como ela vos ensinou, que Cristo vai voltar, que nós seremos capacitados para viver esta verdade. Então, meus amados, assim nesta verdade, assim em Cristo, permanecei. Assim permaneçam. Continuando, mais um texto, agora no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 28, ele vai falar desta unção. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, nós somos ungidos para isso, para ter o conhecimento de Deus. Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. E aí tem um problema. Quando eu rejeito a unção de Deus, quando eu não quero buscar o conhecimento de Deus, um espírito mau toma conta de mim, e aí o que acontece? O Senhor permite, entrega aí para eles começarem a andar por caminhos de depravações, né, de tudo o que a Bíblia desaprova. Como diz o próprio apóstolo Paulo, Deus o entregou a operação do erro para que creiam na mentira, já que não amam a verdade e desprezam a verdade, o conhecimento da verdade. Vamos concluir, amados, lendo o último verso de hoje, que está no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Pedro conclui dizendo a coisa mais linda aqui, ó. Olha o que é unção de verdade, é isso aqui. Pedro diz assim, ó: graça e paz. Essas duas palavras têm poder. Você sabe o que significa graça? Sabe o que significa paz? Graça são as dádivas de Deus que descem na nossa vida sem a gente pedir, sem a gente merecer, por livre iniciativa dele. Paz é justamente a palavra completo. Paz, no hebraico, significa completo. Shalom. A raiz da palavra SLM, shalom, significa completo. Por isso que quando a Bíblia, Cristo fala, deixo a minha paz vos dou. Eu quero que vocês sejam completos em mim. Eu quero que vocês sejam completos, vasos cheios do azeite do Espírito. É isso que ele está desejando quando ele deseja paz. Paz não tem nada a ver com tranquilidade. A tranquilidade é um fruto da paz, que vem pela fé. Quando Pedro diz graça e paz, ele está dizendo isso. Sejam multiplicadas em vocês, até vocês atingirem a estatura de Cristo. Como é que a gente chega nesse nível? No pleno conhecimento. É um conhecimento pela metade? Ou é pleno? O que é pleno? Completo, cheio, transbordante? No pleno conhecimento de quem? De quem? Das duas pessoas. Da pessoa de Deus e da pessoa de Cristo. Ou da pessoa de Deus, através da pessoa de Cristo. Pode ser assim, melhor assim. E essa é a unção. E esse é o conhecimento. Foi para isso que o Senhor libertou o povo de todas as escravidões, da servidão no Egito, da servidão de todos os povos vizinhos, dos assírios, de Babilônia, dos medo-persas. O Senhor foi dos romanos. O Senhor, hoje em dia, Ele está querendo nos livrar de uma Babilônia espiritual, de toda essa confusão religiosa. 1 milhão de doutrinas filosóficas que não ensinam o que a Bíblia ensina. É tudo o contrário. O Senhor está querendo nos dar o conhecimento, nos ungir, tomar o controle da nossa vida para que a gente não caia nem de um lado nem do outro. Nenhum vento de doutrina possa nos arrebatar. Mas como diz o texto bíblico, com a sua mão firme, a sua destra, que é a mão forte, a mão direita, com sua mão firme, Ele controla o seu ungido. Meus amados, que o Senhor possa nos abençoar, possa nos tomar em suas mãos, a sua destra fiel, a sua destra poderosa, e nos fazer realmente ungidos, usados
por Ele, para que nós possamos dar testemunho de que um dia fomos libertos de todo tipo de engano, e quando abrimos as nossas bocas, possamos falar para os nossos irmãos do conhecimento de Deus, e as pessoas tenham certeza que realmente a gente tem o conhecimento de Deus, não só do conhecimento da Bíblia que fala sobre Deus, mas eles vejam Deus em nós, nas nossas atitudes de justiça, de bondade, de verdade, que as pessoas vejam Deus em nós. Isso é conhecer Deus, em nome de Jesus.